Olá, queridos irmãos! Continuaremos a ter semanalmente as lições da Escola Bíblica Dominical na versão em casa. Eu sei que não é a mesma coisa. Falta a partilha, o contributo e a experiência de cada um para complementar o nosso estudo. Mas o mais importante é que, mesmo conectados virtualmente, possamos continuar a estudar a palavra do nosso Deus. Queria iniciar partilhando com os irmãos o que está escrito em 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O efeito gradual e contínuo da leitura, estudo e meditação das Escrituras é o nosso aperfeiçoamento. O estudo da Palavra de Deus dá-nos possibilidade de crescimento no conhecimento do caráter de Cristo, confronta-nos com os nossos pecados e corrige os nossos pensamentos, emoções e ações. Educa o nosso coração para que nos tornemos mais parecidos com Cristo, a fim de nos deixar preparados para uma vida que glorifica ao nosso Pai Celestial, prontos para melhor servirmos o reino do nosso Senhor. Por isso, procure um lugar tranquilo, longe de todas as distrações. Tenha consigo a sua Bíblia e não se esqueça, valorize este tempo. Hoje, vamos dar início a uma nova série de estudos baseados num livro que compõe o mais precioso de todos os livros, a Bíblia. Como sabem, a Bíblia está dividida em duas grandes partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Desta vez iremos estudar um dos livros que compõem o Novo Testamento. Passamos assim a ficar reduzidos a 27 possibilidades. Os livros que compõem o Novo Testamento estão divididos em 4 partes. Temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, Atos dos Apóstolos, 21 livros são epístolas ou cartas e um livro profético, Apocalipse. O livro que vamos estudar é uma epístola ou uma carta e será a primeira carta a Timóteo. Nesta primeira lição vamos analisar as questões introdutórias referentes à carta. Estas questões são muito importantes para perceber melhor o texto. Vamos responder às perguntas: quem escreveu a carta, a quem escreveu, quando escreveu, quais os temas e o propósito por que escreveu. Para começar, vamos ver quem escreveu esta carta. Para descobrir a resposta basta ler o primeiro versículo do primeiro capítulo. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1 e vejamos o versículo 1. O autor da carta apresenta-se como sendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas quem foi Paulo? Proponho aos irmãos uma pequena viagem ao passado para relembrar de forma resumida a história e o ministério do apóstolo Paulo. Paulo é o nome romano de Saulo, nome hebraico. Nasceu em Tarso, na Cilícia. E embora tenha nascido como cidadão romano, Paulo era um judeu. A sua família será uma das famílias da dispersão. Era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado mestre fariseu Gamaliel. E assim Paulo se tornou membro zeloso do partido dos fariseus. Relembro que os fariseus formavam um dos principais grupos religiosos entre os judeus. Eram os mais rigorosos quanto aos costumes e religiosidade judaica. Também exerciam forte influência sobre o povo devido à insistência na observância da lei mosaica e no respeito às tradições dos antepassados. Na maioria das vezes, eles se mostraram contra Jesus. Jesus reprovou a exagerada religiosidade que eles demonstravam, que fazia refletir uma espiritualidade hipócrita. E como consequência da sua educação e formação, o próprio Paulo afirma em Atos 9:1 que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava a servir a Deus e a preservar a pureza da lei. Um dia, Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Vemos que Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus.
Considerando que Paulo de Tarso não tinha sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, muitas vezes o apostolado de Paulo era colocado em causa. Então, desde o início, ele deixa bem claro que o seu apostolado não foi por sua vontade, mas foi Deus que o chamou. Não era apóstolo por mão de homem nenhum, ninguém o ungiu ou consagrou. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou a Damasco e recebeu a visita de Ananias, que o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou a sua obra evangelística. Não há muitas informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar cerca de 3 anos na zona da Arábia. A Bíblia não esclarece o lugar específico da Arábia em que ele ficou, mas tudo indica que durante este tempo recebeu instrução direta do próprio Jesus. Depois, o apóstolo Paulo retomou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a sua própria vida. Nessa ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo ao apóstolo Pedro. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Paulo acabou por deixar Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali, ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Não temos informação sobre a sua vida durante este período, mas com certeza Deus usou este tempo para preparar Paulo para a missão que tinha para ele. Deus estava a trabalhar em Paulo, para depois trabalhar através de Paulo. Neste período a igreja continuou em grande crescimento, e a igreja de Antioquia ganha grande relevo na expansão do cristianismo, pois torna-se a primeira igreja entre os gentios, ou seja, crentes em Jesus Cristo, não judeus. Barnabé é enviado pela igreja em Jerusalém a Antioquia. Ao ver a fé daqueles crentes, lembrou-se de Paulo e foi buscá-lo a Tarso. Então Paulo deixa Tarso e vai com Barnabé para Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Este período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra à qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens de Paulo e seus companheiros. Fizeram 3 viagens, indo por terra e pelo mar, para cidades estratégicas ao longo do Império Romano. Em cada cidade, o costume de Paulo era ir primeiro à sinagoga judaica e começar por ensinar e mostrar que o rei messiânico prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Alguns acreditavam nessas boas novas, outros não. E ainda outros pensavam que essa mensagem era tão mentirosa e perigosa que eles incitavam tumultos para expulsar Paulo da cidade. O evangelho pregado por Paulo frequentemente gerava oposição e muitos tumultos. Paulo foi preso, açoitado, injuriado, apedrejado. Paulo teve que suportar muita dor e muito sofrimento. Ao longo do seu ministério vemos que o apóstolo Paulo transformava todas as situações difíceis numa oportunidade de aprofundamento da sua experiência com Cristo. Ele via nestas situações de fraqueza espaço para a atuação da graça de Deus. Vejamos o que ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Após a sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo viaja para Jerusalém com a intenção de levar uma oferta das igrejas da Macedónia para os crentes da Judeia que estavam em grandes dificuldades. E em Jerusalém é preso. Para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio no qual ele estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta.
Finalmente, o apóstolo Paulo chega a Roma na primavera. Na capital do Império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar o Evangelho. É exatamente neste ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. As informações das suas últimas cartas sugerem que o apóstolo Paulo foi solto depois desta primeira prisão em Roma, relatada em Atos, por volta do ano 63 d.C. Após ser solto, ele terá visitado algumas igrejas que tinha fundado na área da Macedónia. No entanto, este período de liberdade do apóstolo Paulo foi marcado pelo incêndio de Roma, onde os cristãos foram acusados pelo imperador Nero. Como consequência, inicia-se uma feroz perseguição contra os cristãos, e o apóstolo Paulo é preso, encarcerado numa masmorra em Roma. Nesta situação, o apóstolo Paulo é condenado à morte pelo imperador Nero e levado para fora da cidade, onde terá sido decapitado por volta do ano 66 d.C. Na sua última carta, o apóstolo Paulo escreve: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." O apóstolo Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço e amor à causa do Evangelho. Escreveu mais de metade dos livros que compõem o Novo Testamento. É incontestável a relevância do conteúdo que ele nos deixou por herança. O que ele escreveu possui 2 fontes: a sua experiência e as visões e revelações que recebeu diretamente de Deus. Este conjunto de verdades possui inestimável valor e importância imensurável para nós cristãos. O apóstolo Paulo é um modelo de fé, serviço e resiliência para todos nós. No versículo 1 ficamos a saber que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas a quem se destina a carta? A resposta é fácil. O nome do livro tem exatamente o nome a quem se destinava a carta. No versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta para quem a carta é escrita: a Timóteo, filho na fé. E a seguir faz uma saudação costumeira naquela época. Normalmente os gregos saudavam com graça e os judeus com paz. Os cristãos juntaram esses 2 termos e acrescentaram misericórdia. Mas quem foi Timóteo? Vejamos também de forma resumida um pouco da sua história e do seu ministério. Além das 2 cartas que são endereçadas a ele, também existem várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como Atos, 1 Coríntios e Tessalonicenses. Sabemos que Timóteo era natural de Listra, uma província romana da Galácia, filho de pai grego e de mãe judia, chamada Eunice, e neto de Lóide, também judia. O apóstolo Paulo fala que Timóteo era conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento desde muito novo. Isto significa que muito provavelmente Lóide e Eunice seguiam devotadamente a religião judaica e que passaram este ensinamento para Timóteo. Paulo visitou Listra durante a sua primeira viagem missionária e possivelmente Eunice e Lóide receberam a mensagem do Evangelho e foram convertidas a Cristo como resultado desta visita do apóstolo. Paulo escreve que a fé genuína habitou primeiro em Lóide e Eunice, depois em Timóteo. Com diligência, elas instruíram Timóteo nos princípios da Palavra de Deus. O resultado deste discipulado pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro, que se tornou um dos mais importantes líderes da Igreja primitiva. O ministério de Timóteo inicia-se quando a segunda viagem missionária de Paulo. Podemos ler em Atos 16, no versículo 1 a 5. Vemos que o bom testemunho de Timóteo chamou a atenção de Paulo. Então o apóstolo resolveu levar o jovem em sua viagem. A partir daí, Timóteo passou a ser o grande companheiro de Paulo. Paulo o tratava como seu filho. Vemos aqui também nestes versículos que Paulo circuncidou Timóteo. Relembro que para o apóstolo Paulo a circuncisão já não tinha nenhum valor religioso, mas continuava a ser o identificador da raça judaica. Timóteo era filho de uma mulher judia e por isso seria um judeu legítimo. Note que na cultura judaica os filhos recebiam a nacionalidade da parte da mãe e ele iria pregar o evangelho a regiões onde haviam muitos judeus. Podia levantar-se a questão porque é que Timóteo não era circuncidado uma vez que era judeu. Então, para evitar escândalo entre os judeus, Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo passa a ser o colaborador mais chegado e mais fiel a Paulo. Paulo foi quem o discipulou. Timóteo acompanhou Paulo em grande parte do seu ministério. Vemos que o seu ministério inicia-se na segunda viagem missionária de Paulo, a partir de Listra,
E Timóteo vai acompanhar Paulo para Troade, depois Filipos, Tessalónica, Bereia e Atenas. Em Atenas, Paulo envia Timóteo para Tessalónica. Paulo viaja para Corinto e algum tempo depois Timóteo junta-se a Paulo em Corinto e traz notícias de Tessalónica e junto eles vão escrever as 2 cartas a Tessalónica. Depois juntos concluem a segunda viagem missionária, passando por Éfeso e fundando a igreja naquela cidade. Na terceira viagem vão passar por todas as igrejas da Ásia Menor. O apóstolo Paulo fica 3 anos na cidade de Éfeso e neste período envia Timóteo para Corinto e depois reencontram-se na zona da Macedónia e juntos vão escrever a segunda carta aos Coríntios, levantar uma oferta para levar aos crentes em Jerusalém. Quando Paulo chega a Jerusalém, é preso e enviado para Cesareia. Depois, 2 anos mais tarde, é enviado para Roma, onde fica em prisão domiciliária. Não se sabe ao certo se Timóteo acompanhou Paulo neste trajeto, porque Paulo estava numa condição de prisioneiro. Mas o que se sabe é que ele encontrou o apóstolo Paulo em Roma durante a sua primeira prisão. Depois desta prisão, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, e nela encontramos uma referência a Timóteo. Em Filipenses 2, do versículo 19 a 23, podemos ler que o apóstolo Paulo tinha a intenção de mandar Timóteo a esta igreja. Ainda nesta passagem podemos ver que o apóstolo Paulo elogia o seu caráter e a sua dedicação ao serviço do Evangelho. Mas em que momento terá sido escrita esta primeira carta de Paulo a Timóteo? Parece ser claro que Paulo escreve a carta a Timóteo depois de ser libertado da sua primeira prisão em Roma, entre os anos 62 e 64 d.C. Vemos no versículo 3 que Paulo estava de viagem rumo à Macedónia e que Timóteo estava na igreja de Éfeso. Então, depois de ter sido libertado, Paulo tornou a viajar e a visitar várias cidades nas quais havia ministrado, incluindo Éfeso. Paulo deixa Timóteo em Éfeso e segue para a Macedónia. Mas quando chega à Macedónia, sente que vai demorar mais do que queria e o que planeava, então escreve esta carta para Timóteo. Qual seria então o motivo da carta? Podemos ler no capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo, o grande apóstolo, missionário e iniciador de igrejas, escreve a este jovem pastor para o encorajar e dar orientações específicas no seu ministério. Ele queria ajudá-lo especificamente a lidar com problemas críticos. Estamos prestes a embarcar no estudo desta carta singular. A carta contém informação típica da correspondência do primeiro século, incluindo saudações, informação pessoal, referência a pessoas, lugares e situações. O que a torna única é que o Espírito Santo inspirou o escritor. Assim, esta carta continua a ser mensagem de Deus para o seu povo ainda hoje. Iremos descobrir que esta carta tem uma frescura em si mesma, uma vez que foi escrita tanto para nós como para o seu destinatário original. Não é uma carta que pertence à época passada. Contém mensagens relevantes e poderosas que nos instruem nos caminhos de Deus e nos encorajam, como crentes, a fazer a diferença nas nossas comunidades. Para terminar, gostaria que orássemos juntos. Pai querido, te damos graças pela tua palavra e por esta carta em específico que iremos estudar, escrita há tanto tempo atrás, mas que nos traz tantos ensinamentos preciosos. Te pedimos que nos orientes no seu estudo, nos ajudes a compreendê-la e que esta série de estudos que começamos hoje seja usada pelo Senhor para nosso crescimento, para que te sirvamos melhor, para a nossa alegria e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. A próxima lição tem como título Seguir a Sã Doutrina. Como posso saber se determinado ensino é ou não uma sã doutrina? O texto de base será o restante do capítulo 1. Peço aos irmãos que possam ler durante a semana, meditar neste texto e assim estarão mais preparados para seguir a próxima lição. Obrigada por estar desse lado, que Deus o abençoe, o proteja e até para a semana.